Agora deu certo. Eu não estava Parabéns! ouvindo vocês direito, gente. Desculpa. Como que vocês estão? Como que você está? Eu tô bem, graças a Deus. E vocês? Bem, graças a Deus. Na parte do profissional, já teve alguma normalidade para você, E eu tô profissionalmente? profissionalmente eu estou parada de tudo. Está? Parada Quem de tudo. trabalhava com escola, né? E é bem complicado, né? Eu estava acabando de perguntar a Malu aqui sobre como tem sido a faculdade online, né? É uma vez que ela está fazendo. Mas para quem tinha vida profissional na presencial de uma escola, tá bem complicado, não tá, Thalita? Tá bem difícil, viu? Eu, em relação à faculdade, eu já fazia online, então para mim não diferenciou muito. Mas em questão do trabalho, diferenciou. Pera aí, Thalita. Emerson, Sim? você vai ter que parar de conversar com o Júlio. Tô ouvindo o Júlio Eu tô falando. calado, Raquel. Não tô falando nada. Não, é o Júlio falando. É você, Júlio. Não tô falando nada, acabei de entrar, ué. Fala de mim, é? Fala Pode mal de mim? terminar. Não, pode terminar, Thalita, seu pensamento. Eu falei que faculdade para mim, porque eu só tinha mas depois eu não trabalho, eu tive que parar tudo, porque não tem como trabalhar dessa forma. Aham. E aí, eu fico pensando que quem conseguiu seu sustento, seu salário em escola, né, você, a Sonali, tá com um grande desafio aí pela frente, né? Porque a gente acredita que não vai voltar à normalidade tão cedo em questão da escola, né, presencial todo dia. E aí vocês estão com um grande desafio de algo novo aí, né? De tentar algo novo, porque realmente eu acredito que a escola agora, nesse momento, não vai voltar muito, muito assim, forte na sua normalidade, não, né? Eu acredito que mesmo voltando, Raquel, não vai ser a mesma realidade que a gente tinha, né? Vai ser assim, uma realidade totalmente diferente que a gente vai enfrentar agora, depois que voltar. Então, assim, vai Sim, estar bem diferente. é verdade. Júlio, tudo bem? Boa tarde. Você já pode falar? Eu não estou te escutando. Claro, o trem tava no mudo. Ah, né? É difícil, viu? É difícil, ser humano. É, Muito difícil. Você tá muito difícil. bem? Tô bem também, graças a Deus. Que bom, Então tá né? É bom. bom Vocês estão saber bem que você também, né? está bem. Graças a Deus. O Emerson tá pior que eu, né? Eu acho. Porque passar Tá? essa quarentena toda, o tempo inteiro só comigo, coitado. Nossa, deve estar sofrendo, viu? Deve estar sofrendo um pouco, né? Pois é. Marido, boa tarde, tudo bem? Tô te ouvindo, você tá bem? E como tem sido o enfrentamento dessa quarentena para você? Ainda que de forma reduzida, né? Beleza. Nós vamos hoje começar a nossa lição do livro Coronavírus e Cristo, do John Piper, é a lição número 3, capítulo número 3. Não sei quantos de vocês já baixaram esse livro em PDF, né? Lá na editora Fiel, ele está lá gratuitamente e permitido ser baixado, né? Diga-se de passagem. Estamos usando esse material com as devidas permissões, né? Tanto do autor, o John Piper, quanto da editora Fiel, que disponibilizou gratuitamente esse material lá no site da editora, né? Muito importante frisar isso, né? Porque tem muita gente baixando livro pirata aí, sem comprar, sem os direitos devidamente autorais,
para usar. Mas nós estamos usando esse livro em PDF gratuito, totalmente disponibilizado. Hoje nós vamos falar sobre 3 aspectos de Deus, né? 3 características de Deus, confrontando com a questão da pandemia, do coronavírus, que é também figurativo no sentido de todos os outros problemas que acontecem na nossa vida. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão da santidade, da justiça e da bondade de Deus diante do coronavírus, né? E aí a gente vai abranger um pouco a nossa mente para pensar também sobre esses aspectos de Deus, da sua bondade, da sua justiça e da sua santidade em relação não só à pandemia, mas em relação a todas as tempestades e dificuldades e problemas que acontecem na nossa vida, né? Nós sabemos que nós temos um Deus que é santo, um Deus que é justo e um Deus que é bom, independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo comigo e com você, né? Independentemente da situação que eu e você esteja passando, né? Nós falamos aqui sobre a vida acadêmica com a Malu, falamos da vida profissional com a Tatá, né? E assim, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, que algumas vezes, né, em alguns momentos, ela vira completamente de cabeça para baixo, né? Eu acho que não é só a minha, né? Eu posso falar que o ser humano, em geral, passa por isso. Como que é o meu olhar diante de uma situação difícil? Como é o meu olhar para a santidade, para a bondade e para a justiça de Deus, né? Porque independente do que você está vivendo, do que você está sofrendo, do que você está passando, Deus vai continuar sendo santo. Deus vai continuar sendo justo. E Deus vai continuar sendo bom, né? E às vezes nós pegamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos dilemas pessoais e queremos misturá-los, cobrando desse Deus alguma justiça, né? Alguma bondade ou alguma santidade. Na questão mesmo de questioná-lo, né? Não sei se vocês já tiveram essa dolorosa experiência de perder um ente querido. Eu acho que a pior dor que alguém pode passar é quando ele perde um ente querido. Porque enquanto a gente está trabalhando só no campo do dinheiro, finanças, aperto, uma doença até, mas que ainda não chegou nas vias de fato, lógico que é difícil, que é doloroso, né? E eu não estou aqui diminuindo o problema de ninguém de forma alguma, mas a gente ainda leva naquela máxima, né? Enquanto a vida, a esperança, né? Mas quando você é pega diante da morte, aí as coisas aumentam um pouco mais a sua intensidade de dor, eu penso. E muitas pessoas, quando estão passando por esse momento, é quase que normal elas começarem a questionar por que Deus fez isso, né? Com elas. Por que Deus fez isso comigo? Onde está a sua bondade, Deus, que deixou isso acontecer comigo, né? Onde está a sua justiça? E tem alguns que, até crentes, que passam por essa situação e elas começam a questionar Deus, mas eu te sirvo, né? Mas eu faço isso pelo Senhor,
mas eu faço aquilo, eu nunca fiz isso, ou eu nunca fiz aquilo, eu sempre fui uma pessoa boa, e por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Né? Pegar os meus dilemas humanos, as minhas dificuldades humanas, e querer colocar esse Deus santo, bom e justo contra a parede por causa dos meus problemas. Né? E aí a gente vai falar um pouco nessa tarde sobre isso. E a lição começa dizendo o seguinte: se Deus vai ser a nossa rocha, ele precisa ser justo. Uma rocha injusta é uma miragem. Uma pandemia global abala justamente a nossa confiança de que Deus é justo, santo e bom. É o que eu acabei de dizer, né? Uma pandemia global vai abalar a nossa confiança de que Deus é justo, santo e bom. Uma tempestade na nossa vida pode abalar a nossa confiança de que Deus é santo, justo e bom, né? Na vida de tantos, a gente tem visto essa confiança em Deus ser abalada por causa das circunstâncias, por causa dos acontecimentos, né? Por causa do sofrimento que ela está passando. E aí, essa justiça, essa bondade e essa santidade de Deus é colocada em xeque. Né? Será que ele é tão bom assim? Será que ele é tão santo assim? Será que ele é tão justo assim diante de tudo que eu estou passando? E aí agora eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam a respeito disso que eu acabei de dizer. De fato, a confiança das pessoas, do ser humano, pode ser abalada de acordo com o que elas estão vivendo? A confiança em Deus, né? Em ter esse Deus santo, justo e bom, pode ser abalada de acordo com as situações ruins que elas estão vivendo? E aí, para começar, eu queria que o Júlio me falasse o que ele pensa a respeito disso. Eu tô dormindo ainda, Raquel. Acorda. Eu vejo de acordar. Acorda para... Ei, Sara. Sara. Ei, Kennedy. Ei, Sara. O Kennedy vai usar a tela inteira. Parar. Ô, Júlio César, desliga esse rádio na sua casa aí que tá atrapalhando a sala. Só tem um rádio na sua casa aí, toda hora querendo conectar um rádio aí na sua casa. Desliga esse rádio, é isso. Agora não é hora de ouvir rádio, não. Tem rádio que não, eu tô no fone. Eu tô no fone ainda. Não. Fala, Júlio. Peraí que eu vou situar a Sara e o Kennedy aqui. Eu não tô vendo eles, não. Nós estávamos conversando... Eu tô. Nós estávamos conversando aqui, Sara e Kennedy, o que a gente pensa em relação se existe ou se não existe e por que a confiança de algumas pessoas em Deus, na santidade, na bondade e na justiça de Deus são abaladas quando elas estão passando por momentos ruins. De fato existe isso. Quando o ser humano está passando por momentos muito ruins, como essa pandemia agora, ou eu dei exemplo aqui mais íntimo, quando ela está passando por um período de luto, de ter perdido uma pessoa amada, a confiança dela pode ser abalada, a confiança dela em Deus pode ser abalada por causa da situação que ela está vivendo. E aí o Júlio vai falar a respeito disso para nós. Pode falar, Júlio. Então, Raquel, eu acredito que naquele momento de dor intensa, pode haver esse questionamento, né? Dessa bondade de Deus. Apesar de que não
o que eu estou vivendo não vai interferir de forma alguma nessa bondade. Não? Todo mundo está ouvindo, menos a Sara? Então nós vamos para Malu. Malu, a pergunta continua, né? A mesma pergunta. O que nós devemos fazer ou que entendimento nós devemos ter para não confundir a situação que eu estou passando com a bondade de Deus, por exemplo, né? De pôr em xeque que se Deus é realmente bom, né? O que você acha que nós temos que fazer para separar e não deixar com que o que eu estou vivendo, os dias ruins que eu estou vivendo, faça com que eu não consiga enxergar que Deus realmente continua sendo bom. Ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom. Eu acho que confiar, primeiro de tudo, por mais difícil que seja, tu tem que confiar que Deus está ali para tudo que tu precisa, por mais que seja difícil, por mais que tu esteja passando por um momento difícil, confiar, acho que orar também, porque quando tu ora, meio que tu tem uma resposta imediata para alguma pergunta que tu tem ou alguma coisa assim. Acho que confiar. O melhor que tu tem que fazer. E aí, Thalita? Colabora conosco aí. O que você quer, Raquel? Em relação disso que nós falamos, quando os nossos sentimentos, as nossas situações humanas, miseráveis que somos, né, por natureza pecadores, faz com que a gente comece a ter uma visão errada desse Deus bom, justo e santo. É como você falou, Raquel, nós seres humanos somos muito falhos. Então, assim, além de ser falhos, somos muito fracos. Então, assim, a gente cai nas fraquezas, assim, de achar que, assim, que Deus não está no controle, mesmo Ele estando em todos os momentos. Eu não digo, assim, que seja o meu caso no momento. Porque eu, em todo momento, eu estou vendo que, assim, independente das circunstâncias, Deus tem nos sustentado, tem nos mantido. Independente do que está acontecendo ao redor do mundo, graças a Deus, assim, pelo que eu tenho conhecimento, não chegou até a mim, não chegou até a minha família, não chegou até as pessoas mais próximas, assim, o pessoal da igreja também não tem conhecimento que chegou. Então, eu acredito que, assim, que em tudo Deus tem nos sustentado, tem nos mantido, entendeu? Então, eu acredito que, assim, é que a Malu falou, continuar confiando em Deus, que Ele vai, na hora certa, Ele vai normalizar a situação. Que nem eu te falei anteriormente, a situação não vai voltar. Não adianta a gente achar assim, o mundo vai voltar a ser como era antes. Não vai. Vai ser uma realidade diferente, mas vai tranquilizar. Isso vai passar, é uma fase, vai passar. Eu vejo dessa forma. Kennedy agora vai poder contribuir conosco? Ou ele vai sair da sala? Eu não estava te ouvindo, não, Então fala aí, Kennedy, o que você pensa sobre isso? Quando as pessoas estão sofrendo e colocam em xeque a bondade, a santidade, né, e a justiça de Deus. É meio natural isso, assim, mas eu acho que é meio natural isso, porque não tem que ficar essa necessidade de ficar o outro, e só quando a gente vê que, sei lá, alguém tá bem, aí já tenta relativizar aquilo, né? E eu acho que com Deus não é diferente, não. Porque a gente tá mal, a gente tá porque porque nível, e a gente é natural, a gente por esse caminho. Só que a gente que confia em Deus, a gente que é cristão, a gente tem que tentar lutar com esse caminho. Essa é a gente está muito fora, tá? Porque nessas horas que a gente tem que estar aprendendo muito, e mais de Deus, e ter certeza que aquilo ali é como Deus vai acordar, cara.
Se você conseguir para o bem, Uhum. então a gente começar e tentar confiar nisso mesmo, realmente, tudo coopera para o bem. Amém. E aí, Sara? Ô, Xingando a pessoa que ligar no Sara, avisa o Kendi aí que a voz dele tá muito baixa. Não sei se vocês estão de Ah, fone. é porque a gente tá sem A gente está com fone. fome, Ah, porque sim, fome não. bom. Beleza. A voz dele tá bem baixa, mas a sua tá. A sua e da cachorrinha tá bem nítida. Cadê ela? Ih, Ó, amado. sim. Deixa eu tentar fazer ela calar a boca, peraí. Não, não, pode deixar. Não, Peraí. Sara, tranquilo, Tranquilo. Vai tranquilo. lá. Fique aí em paz. Agora tá. E aí, Sara, o Eu, que você pensa em relação disso que nós conversamos até agora? eu perdi um pedaço, sumiu o áudio. E eu cheguei um pouco Aham. atrasado. Mas eu acho que, igual você falou, acho que é normal a gente querer achar um culpado. É normal a gente não entender por que as coisas estão acontecendo com a gente. Mas eu vou ser bem sincero com você. Eu já estou entrando no estágio dessa pandemia de me acostumar. Assim, acostumar. Porque a gente tá. Parece que está longe de acabar. Igual a Thalita Uhum. falou, eu acho que não vai ter um novo normal. Então, de uns tempos para cá, eu estou tentando trabalhar a gratidão. Tipo assim, sou grata porque ainda tenho emprego. Ou sou grata porque não tenho emprego, mas consegui me encontrar em outra área. Ou sou grata por causa disso, disso. Porque senão a gente sempre vai colocar a culpa em Deus. É Sim, a nossa tendência, é o nosso coração. Eu é o não, nosso não vou ser hipócrita coração. de falar, não, nunca fiz isso, já fiz isso várias vezes, principalmente quando as coisas dão errado. Sim, Mas a gente não pode esquecer de quem Deus é, quem a gente é e o que nosso coração é inclinado. Então, eu acho que é isso. Sim. quando ano passado, quando eu passei o Ai, não tô momento ouvindo mais. mais. Não tô te Tenta ouvindo. consertar aí. Eu tô. Eu vou sair de novo e entrar de novo, tá? Não tô te ouvindo. É, ano passado, quando eu passei o pior momento da minha vida, que foi a perda da minha mãe, naquele momento ali de velório, ali no cemitério e no velório, a dor estava me consumindo de uma forma que a única coisa que eu pedia para Deus é assim, Deus, e eu perguntava por que o Senhor deixou, né? Mas a minha pergunta não era assim, oh Deus, o Senhor é tão ruim, por que o Senhor deixou? Agora o Senhor é ruim porque o Senhor deixou isso acontecer. Não, minha pergunta era, Deus, por quê? Minha mãe é tão nova, minha mãe não estava doente. Aí eu ficava perguntando para Deus assim, sabe? Ah, Deus, por quê? Minha mãe não estava sentindo nada, minha mãe, nessas questões. Mas chegou um certo momento ali que Deus começou a ministrar no meu coração essas coisas de que Ele é Deus, de que Ele é santo, de que Ele é justo e de que Ele é bom. E nenhuma resposta ali naquele momento das perguntas que eu estava fazendo iria adiantar, entendeu? Ele me responder porque ela não estava sentindo nada, porque ela não estava doente, porque ela era muito nova, porque tantas outras perguntas que eu fiz, se ele me desse respostas ali agora, se tivesse me dado resposta naquela hora, não iria mudar o fato em si. E de que eu estava fazendo as perguntas erradas, que não eram essas perguntas que eu tinha que estar fazendo. Então, assim, Deus começou a ministrar no meu coração essa situação de que, independente da dor que eu estava vivendo ali naquele momento, Ele continuava sendo Deus na minha vida, e Ele continuava sendo justo, e Ele continuava sendo bom, Ele continuava sendo Deus, apesar de, naquele momento ali, eu estava me consumindo em meio à dor, mas ele continuava sendo o mesmo Deus
o mesmo Deus do dia da minha conversão, da alegria que eu senti no dia da minha conversão, daquele Deus que me trouxe tantas alegrias, ele continuava sendo o mesmo Deus que respondeu tantas outras orações minhas durante esses 20 e poucos anos de vida cristã. E aí, naquele momento ali do velório e tudo, Deus começou a ministrar muito isso no meu coração, de que ele continuava sendo o mesmo Deus, né? E que, apesar da dor que eu estava sentindo ali naquela hora, apesar do sofrimento que eu estava passando ali, ele não tinha mudado em absolutamente nada, sendo Deus na minha vida. E que aquela circunstância que eu estava vivendo não ia, de forma nenhuma, influenciar em sua santidade, na sua justiça e na sua bondade. E aí, para fazer essa leitura, demorou um pouco, porque já fez 1 ano e eu continuo tentando fazer essa leitura diariamente. De que, apesar do que aconteceu, ele continua sendo Deus para mim. Ele continua sendo o meu Deus. Né? E mais, eu continuo crendo que, e isso é bem particular, viu, irmãos? Que ele não me deve nada, sabe? É porque quando a coisa ruim acontece, nós vamos para Deus cobrá-lo como se ele nos devesse alguma coisa, né? Cobrá-lo no sentido de colocá-lo na parede, como se ele nos devesse mesmo algo. Então eu comecei a trabalhar muito no meu coração nesse sentido de que Deus não me deve absolutamente nada. E que o que tem que haver no meu coração mesmo é gratidão. É aquilo que a Sara falou. Como ele não me deve nada e eu não sou merecedora de nada mesmo, porque que vem dele, e aí é pura graça, né? É puro amor, é puro presente. Eu não tenho que ficar cobrando nada de Deus, né? Mas o que nós temos visto muito são pessoas que se acham no direito de ir até Deus cobrar coisa dele, né? Que o Senhor tem que fazer, que o Senhor tem que falar, que o Senhor tem que realizar, né? E aí a gente se acha no direito, então, de ir diante de Deus fazer cobranças, né? Apresentar para Ele. Ei, Dani! Tudo bem? Agora eu vou falar. Tudo bem? Saudade de vocês. Saudade demais também. Ô, Dan, tô esperando o churrasco, hein? Famoso churrasco que nunca sai. Também tá aí? E eu tô esperando a pizza do Júlio César, que Vou prometeu. deixar você. Ixi, sujou. Você prometeu pizza aí, As Júlio. comidas de quarentena. Vou deixar você. Tchau. Tchau. E aí, retomando aqui, o que a gente tem visto é uma multidão de pessoas indo até Deus reivindicar coisas a Ele, como se fosse plenos de direitos, né? E reivindica de todas as formas, de todos os meios, né? Nós temos visto muito isso e nós até fazemos isso algumas vezes na vida. Só que aí eu queria partir para um ponto que já o Kennedy e a Sara falou, que isso é natural do ser humano mesmo, de culpar alguém, de tal. Mas eu queria agora falar do ponto que no mundo que nós estamos vivendo está desacerbado, está fora do limite, né? Porque eu acho que até para isso tem um limite de você ir até Deus para reivindicar, para cobrar, para questionar. Então a gente tem vivido dias
em que está fora do controle isso, né? E pessoas que nem estão passando, nem a questão da dor humana, mas questão da ganância, da usura, do ego, estão indo diante de Deus fazer reivindicações para Ele, né? Por que que o Senhor não fez? Por que que o Senhor não respondeu? Por que que não é assim, né? E aí eu queria escutar agora do Emerson. O que que você pensa em relação a isso, amor? Olha, em primeiro lugar, a gente, ser humano, ele tem a velha mania, né? É velha, velha porque tá desde Adão, né? Desde lá da época de Gênesis, né? De ter o controle de tudo. Natureza, né? Natureza do homem, de ter o controle de tudo. A gente sempre quer ter o controle das coisas, quer ter o controle das coisas, quer que as nossas coisas sejam em primeiro lugar, que as nossas coisas tenham prioridade, né? São as primeiras. A gente nunca coloca a vontade de Deus realmente na nossa vida, né? Então, assim, a gente não quer viver isso, a nossa natureza não quer viver isso. E Deus, ele sempre está nos ensinando, nos mostrando que a verdadeira vontade dele é que é a perfeita, né? Então a gente tem que assim, descansar em Deus e deixar que ele faça parte dele. Apesar da gente, a gente todo momento querer que a gente faça a nossa parte. Emerson? Sim, já acabei. Era isso. Ah, sim. Então, é isso, né? Realmente. E aí, agora, nós vamos falar 3 pontos aqui que vão nos ajudar nesses momentos. Porque eu vou falar para vocês, quem ainda acredita que ser crente é nadar no mar de rosas, tá muito enganado, né? Ah, que crente não vai sofrer, que crente não vai ter perrengue. Isso aí já não é possível que tem, pior que tem, né? Tem. Pessoas que ainda acreditam fielmente nisso, né? Que crente não pode ser pobre. Pode mesmo, não. Ai, ai, meu Deus. Que crente não pode ter suas orações negadas. Que crente não pode ter doença. Que crente não pode, sei lá, passar por dificuldade. E a gente vê que não tem nada a ver, né? A premissa de se ter Deus na vida não é isenção de problemas, não, né? E eu acho que é pelo contrário, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Tem de bom ânimo. A gente aqui vai passar por muita coisa, por muita dificuldade. E eu acredito que pandemia, essa pandemia em questão, eu acho que é a mais fácil, por enquanto, delas, que a gente ainda vai passar por muita coisa, eu acredito. Raquel, meu bem? Infelizmente. Raquel, Ah, oi. essa semana eu tava vendo um clipe no Facebook de um cantor. De um cantor que tava. Uma música lá, né? Assim, eu não sei cantar a música, porque foi na hora que eu escutei, mas só que na música em si, ele tava, entre aspas, obrigando a Deus a o abençoar. Deus, ele era obrigado a abençoar a pessoa, entendeu? Porque a pessoa era uma pessoa crente, uma pessoa que tá lá. E assim, Deus tem que me abençoar. Ele é obrigado, sabe? Colocou Deus na parede mesmo, para poder colocar. Então, assim, vou estender essa pergunta para vocês todos que estão aqui na sala. Diante de tudo isso, Deus ele é obrigado a nos abençoar? É obrigação de Deus nos abençoar? Claro que não. Claro que não, né? Ele fez promessas que iria nos abençoar, mas ele, em hora nenhuma, ele é obrigado a fazer isso. Né? Mais alguém? Fala, Kennedy. O que você está balançando a cabeça aí?
Não? Não, né? Claro que não, né, gente? Deus não tem essa obrigação para conosco, porque Ele é Deus, né? Na verdade, tudo que Ele faz é por pura graça. Quando nós começamos a entender o conceito, conceito não, que não é conceito, né? A doutrina da graça, fica muito mais fácil para a gente entender muita coisa, né? Quando a gente começa a entender que nós todos estávamos condenados ao inferno e tudo que há de pior para nós, e por causa da graça exclusivamente, Deus foi lá e nos tirou daquela situação, a gente começa a entender muita coisa, né? Então, assim, é claro que Deus não tem nenhuma obrigação, obrigado, né? Igual eu já escutei de um dito aí que se diz, intitula pastor, pastor não, bispo, né? Que nós não pedimos Deus para colocar promessas na Bíblia. Mas se ele colocou, ele tem que cumprir, né? Ele é obrigado a ir lá e a cumprir. Só que a música não toca desse jeito, não. Lá para Deus a coisa, eu acredito que é bem diferente disso, né? Mas voltando aqui, esse monte de ideias erradas que nós temos ou que nós fazemos na nossa cabeça, principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis, porque são nesses momentos quando a gente tem mais probabilidade de começar a questionar essa santidade de Deus, essa bondade de Deus, essa justiça de Deus. Então, um jeito que a lição nos traz aqui para a gente fugir disso e não cair nesse erro de achar que a gente pode cobrar alguma coisa de Deus, que a gente pode ir lá com a notinha na mão e esfregar na cara dele e falar assim, me restitui aqui, por favor, 7 vezes mais do que eu perdi. Que o senhor é obrigado aqui, ó, eu fiz a notinha aqui, ó, anotei tudo que eu perdi, que o diabo veio aqui e tomou, e eu trouxe aqui que é para o senhor me dar 7 vezes mais, entendeu? Porque eu te sirvo, né? E se eu te sirvo, o senhor tem obrigações para comigo, obrigações trabalhistas, entendeu? Então, cumpra aqui, me devolve 7 vezes mais. Então, assim, a lição nos ensina que se a gente aprender 3 características características de Deus e enraizar essas 3 características de Deus no nosso coração, quando essas pandemias, dificuldades, luta, falta de dinheiro, né? Falta de casamento, né? Tiver aí, por aí, rondando, né, Júlio? Se já tiver velho e que não apareceu e você tá aí sozinho, largado, o que acontece? Quando a gente estiver passando por esses momentos, se a gente tem essas 3 características sobre Deus bem enraizadas no nosso coração, fica mais fácil de você lidar com elas sem atribuí-las diretamente como cobrança para Deus. E a primeira característica aqui, né, que nós precisamos entender e saber é sobre a santidade de Deus, né? É sobre a santidade de Deus. E aí a lição fala aqui que a palavra santidade, ela tem o seu significado, né, no Antigo Testamento, que traz a ideia de separado, né? Quando a Bíblia diz que nós devemos ser santos, como Deus é santo, a ideia que traz, a ideia principal da raiz da palavra santidade é separados, né?
No nosso caso, para que a gente seja santo como Deus é santo, é ser separado mesmo, separado do mundo, né? Separado das coisas que não são de Deus, fazer uma separação mesmo entre nós e as coisas que não agradam ao Senhor, né? A nossa ideia de santo é essa, não é aquele santo lá da Igreja Católica, e claro que não, né? A nossa ideia de santo é essa separação que nós fazemos entre nós, por causa da pessoa de Deus, entre nós e as coisas que não agradam a Ele, as coisas que não são dele. Então a gente vive nesse mundo, né? Separados, apesar de viver aqui, separados das coisas que não agradam a Deus. Mas nós precisamos entender essa santidade de Deus. E quando nós entendemos que nós servimos a um Deus que é santo, santo na sua essência, quando esses dilemas, esses problemas chegam, a gente tem mais facilidade de lidar com eles, sabendo qual é o lugar de Deus nessa história, nessa situação, né? Qual é o lugar de Deus quando a crise conjugal chega, né? Eu estou falando aqui, eu sou a única casada aqui no momento, por enquanto, né? Muito em breve isso vai Né, mudar em Kenneth? nome de Jesus, né, Kennedy? Mas qual é o lugar de Deus quando chega uma crise conjugal, né? Qual é o lugar de Deus na minha vida quando chega uma crise financeira? Qual é o lugar de Deus na minha vida, né? Onde ele ocupa? Qual é o lugar que ele ocupa quando eu estou passando a pior dor que eu já passei na vida, né? Então, assim, a santidade de Deus, e nós precisamos entender sobre essa santidade. A santidade de Deus é de um Deus que está separado e separado do comum, né? Deus não é como um de nós, como eu e como você. Deus está para além, ele é transcendente, né? Ele está no campo do sobrenatural. E quando aplicada a Deus, essa separação implica que ele está sozinho, não tem ninguém lá com ele, em outro patamar. Nós estamos aqui, Deus está bem acima de nós, né? Então, quando os meus problemas acontecem aqui, no meu âmbito de vida, eu tenho que entender que Deus não está aqui no mesmo patamar meu, não. Eu estou vivendo aqui dias ruins, mas Deus está para além dessa situação. Deus está em outro patamar, né? Aplicado a Deus, então, a santidade implica dizer que ele está sozinho em outro patamar. Ele é como um diamante sem igual e extremamente valioso. Podemos até usar a palavra transcendente para esse tipo de separação divina. Ele é tão singular, separado, que transcende toda outra realidade. Ele está acima de tudo e é mais valioso do que tudo. Ele está acima de tudo e é mais valioso do que tudo, né? O que acontece é que em momentos de dor, eu quero tirar Deus da posição dele, diminuí-lo até a minha posição de dor e de sofrimento, para que eu consiga enxergá-lo no mesmo patamar que eu, para que eu tenha, então, possibilidade de cobrá-lo alguma coisa, né? Só diminuindo esse Deus no mesmo patamar que eu vou ter ousadia suficiente para cobrar qualquer coisa dele, né? Porque se ele está aqui
e eu consigo olhar de baixo e vê-lo no lugar dele, no alto e sublime trono, não é possível que eu vou ter uma ousadia de cobrar alguma coisa dele, né? Mas aí, diante da dor, diante do sofrimento, nós fazemos o quê? Diminuímos essa santidade dele, igualamos a nós no mesmo patamar, para que eu tenha qualquer autoridade ou qualquer falta de senso de cobrar qualquer coisa dele. Então, quando eu coloco ele no mesmo nível meu, aí fica fácil eu exigir, fica fácil eu determinar, fica fácil eu cobrar, né? Aí, quando eu coloco Deus dentro da minha cabeça, né? No mesmo nível meu, aí eu determino, aí eu exijo, aí eu começo a olhar para ele como a lâmpada de Aladim, que eu posso esfregar e fazer os meus pedidos, né? Aí eu posso esfregar a notinha promissória na cara dele, falar que eu quero 7 vezes mais. Aí fica fácil. Mas quando ele está aqui e que você olha para esse Deus grande, soberano, perfeito, entronizado sobre o mais sublime trono, quem que vai ter a audácia de enxergar um Deus desse tamanho, nesse nível de santidade e começar a falar baboseira com ele? Né? Então, assim, primeira coisa, entender a santidade de Deus. Né? Quando eu entendo que Deus está separado, porque Ele é santo, num patamar onde Ele está só, que Ele reina sozinho, Ele é o único Deus. Eu tenho mais facilidade na hora da dor de olhar para Ele e só clamar misericórdia, só clamar, suplicar que Ele me ajude, né? De reconhecer quem Ele é e reconhecer quão pequena eu sou e me derramar diante dele e gritar como o cego lá no meio do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Do jeito que aquele homem enxergava Jesus, ele sabia quem Jesus era. E o que ele podia fazer ali não era ficar questionando Jesus a respeito de por que eu sou cego? Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor sabe como que é a vida de um cego? Você sabe o sofrimento que um cego passa? Não, ele não fez isso de forma nenhuma. Ele conseguiu enxergar a santidade de Jesus, que Jesus estava em outro patamar, para além da humanidade. E a única coisa que restou para ele foi gritar, e a Bíblia diz que ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando a gente está passando pela dor, quando a gente está passando pelo problema, pela luta, pela dificuldade, fica muito mais fácil passar tendo uma visão real da santidade de Deus. E aí, vocês concordam comigo ou discordam de mim? Podem discordar. Concordo. Concorda ou sem corda? Concordo. Não é verdade? O que eu falei aqui faz sentido, Kennedy, para você? Ok, Ninho, você entendeu, né? Outro patamar. Você entendeu a ideia aí, né, Ninho? Outro patamar. Nossa. Quanto sua palavra, hein, Raquel? Hã? Quanto sua palavra, patamar aí, senão o cheirinho vai ficar doido. Ah, não. Eu estou aqui falando a palavra que foi usada no livro. Ah, tá. Kennedy, faz sentido o que eu falei que eu falei aqui? Todo sentido. Que bom. Então, nós precisamos aprender que a santidade de Deus. É que eu não estou ouvindo.
Oi, Kennedy. Não, eu já falei isso, faz sentido o que você falou, e você escreveu muito bem. Eu estou entendendo, mas ele está falando baixo mesmo. Obrigado, Raquel. Só você me entende. Mas o Marcelo tá dando pra ouvir, mas o Kennedy não tá. Tá muito baixo. Eu já meti o celular no máximo, mas não consigo. Então, a primeira grande lição dessa tarde é: a santidade de Deus o coloca acima de tudo, e isso o torna mais valioso do que tudo. A santidade de Deus o coloca acima de tudo. Quando é tudo, é tudo. E o torna mais valioso que tudo. E aí, quando a gente entende que essa santidade de Deus o coloca acima de tudo e ele é mais valioso que tudo, a gente entende que ele é mais valioso do que a nossa própria vida. Deus é mais valioso do que acontece comigo, do que eu estou vivendo. Porque, na verdade, ele é a própria vida, né? Ele é a própria vida. Não adianta você espernear. Deus, eu não estou vendo justiça no que está acontecendo comigo, né? Nós temos que crer que, como ele é um Deus santo, que não está no nível comum do humano, ele é também um Deus justo e tudo que ele faz é certo, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja com os meus olhos pecaminosos e carnais, naquele momento, alguma justiça. Tudo que ele faz é justo. A lição diz: já que a justiça implica em fazer o que é certo, e fazer o que é certo implica num cumprimento de um padrão de retidão, qual é o padrão de Deus para a retidão? O autor pergunta, né? John Piper é muito bom. John Piper é o cara, assim, para mim. É o teólogo dos tempos modernos. Ele é o cara. E ele pergunta isso, né? Se Deus é justo e justiça implica em fazer o que é certo, e o que é certo implica num padrão de retidão, qual é o padrão de Deus para a retidão, para fazer o que é certo? E ele mesmo responde na mesma página aqui do livro que o padrão da justiça de Deus é o próprio Deus, né? O padrão da justiça de Deus é o próprio Deus. Ou seja, ele não vai fazer nada que contradiz o que ele é, né? Aí isso fica muito difícil para mim e para você entender e aceitar, porque quando o bicho está pegando na nossa vida, nós temos e queremos que a justiça seja feita do jeito que nós entendemos a justiça, né? Do jeito que eu vejo como a justiça é. Ah, eu fui injustiçado e agora eu quero justiça, né? Mas Deus tem um padrão e o padrão dele é ele mesmo, né? Então, o padrão do que a resposta é que o padrão da justiça de Deus é o próprio Deus. E o fundamento bíblico que nós temos para isso está lá em 2 Timóteo 2,3, que diz que de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo, né? Deus é justo. Tem muita gente aí correndo atrás e crendo que, na verdade, vocês vão me desculpar, talvez eu esteja pegando pesado demais. Tem muita gente por aí
correndo atrás de um Deus banana, né? De um Deus bananão, que, Deus é amor. E por que que Deus é amor? Ele deixa fazer tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Tem muita gente aí servindo um Deus caricato, muito bananão, né? Muito molão, assim, tipo pamonhão. Não, Deus é amor, Deus não vai fazer não, que não sei o quê. E, na verdade, na nossa Bíblia não existe esse Deus, não. Na nossa Bíblia não existe esse Deus permissivo que, Deus é amor, Deus nos ama, porque não sei o quê. Não. Na verdade, na Bíblia existe um Deus que é amor, sim, com certeza, sem sombra de dúvida, mas que é também um Deus justo. E o padrão de justiça dele é ele mesmo. Então, isso quer dizer que nenhum filho dele, por mais coisas que faça no reino, vai ter o direito de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, não, né? Porque tem muita gente achando que Deus é isso, né? Que Deus, como ele é amor, né, e tal, que aí a gente vai poder pintar e bordar com ele, né? Não, nós estamos falando de um Deus que também é justo e tem o padrão de justiça ele mesmo. Esse é o padrão do que é certo para Deus, a sua própria justiça. Isso significa que na dimensão moral da santidade de Deus, sua justiça é o seu compromisso inabalável de agir de acordo com a sua própria dignidade, beleza e grandeza, né? A justiça de Deus é o seu compromisso, o compromisso dele de agir de acordo com a sua própria dignidade, beleza e grandeza. E isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque Deus não tem a nossa justiça, o nosso senso de justiça. Porque o padrão que ele usa é ele mesmo. E aí, ele nunca vai agir em desacordo com a sua dignidade. Ele nunca vai agir em desacordo com a sua santidade, só para fazer aquilo que eu quero que ele faça. Porque eu acho que o que ele tem que fazer é melhor. De forma nenhuma. E para terminar, a última característica que nós temos que ter gravado, nós já falamos da santidade e falamos da justiça. E aí, a última que eu quero falar aqui para a gente finalizar é sobre a bondade de Deus. Ele continua sendo bom, ele é um Deus bom em todo o tempo. E aí, sobre a bondade de Deus, quer dizer que Deus tem disposição de ser generoso, mesmo nós sendo quem somos. Deus tem o tempo inteiro a disposição de ser generoso, mesmo você sendo quem você é, mesmo fazendo as cagadas que você faz, né? Deus continua com a disposição de derramar generosidade sobre nós, né? Bondade sobre nós. E o texto aqui diz o seguinte: a bondade de Deus é a sua disposição de ser generoso, de fazer o que abençoa os seres humanos. A plenitude e a perfeição de Deus em sua santidade é como uma fonte que transborda. É por isso que ele é inclinado a ser generoso. Deus é inclinado a ser generoso simplesmente pelo que ele é. Ele é Deus. Não pelo que eu faço, não pelo que eu sou, não pelo dinheiro que o Kennedy tem na conta, não, né? Em nada. Em nada vai fazer com que Deus seja mais generoso ou menos generoso, né? Não é porque
a Sara é uma menina de Deus mesmo e faz tanta coisa boa e ela é ótima e tal, né? Não. Diante disso, para Deus, na verdade, para Deus agir com generosidade na vida da Sara, isso realmente não conta muita coisa. Ela nos abençoa, ela é uma bênção para nós. Mas para Deus agir com generosidade, mais generosidade ou menos generosidade na vida dela, esses fatores não vão contar muita coisa. Isso aí não vai contar quantos projetos missionários ela já foi, quantos não sei o quê. Eu não gosto de usar isso, né? E eu não creio assim, mas eu vou usar que é comum a gente escutar. Quantas almas você ganhou para Jesus, né? É, eu tenho meus receios quanto a isso, mas isso é para uma outra discussão, para uma outra conversa, né? Então, assim, você apresentar números para Deus não vai fazer com que ele seja mais ou menos generoso para você. Sabe por quê? A generosidade de Deus é baseado no próprio Deus, em quem ele é, e não nas coisas que eu faço, né? Deus não é carente de ficar querendo agradar as pessoas para que as pessoas o amem. Já viram gente assim? Que fica tentando fazer tudo para o outro, para que o outro o ame mais, né? Existem muitas mulheres num relacionamento abusivo que são mulheres muito carentes. E aí elas ficam o tempo todo tentando fazer coisas para o parceiro para que o parceiro a ame mais, né? Eu faço muitas coisas pelo Emerson, né? Mas não é por carência e nem medo dele me amar menos ou me amar mais. Eu faço para ele porque eu o amo. Ponto. E aí, muita gente com essa carência de querer ficar agradando o outro o tempo inteiro para que o outro tenha mais amor por você, acaba achando que Deus é assim também. Pode falar, Sara. Eu tô tentando a luz aqui, ó. Ah, é tampando a luz. Então, irmã. Raquel, ela não quer falar, deixa eu falar. Pode falar. Infelizmente, eu vou ter que sair, velho. Eu queria ficar até o finalzinho, sabe? Tava muito gostoso ouvir e aprender cada vez mais. Mas eu vou ter que sair porque o povo já me chamou aqui umas 5 Mas a vezes. gente já Eu não tenho nem ideia. A gente já finalizou. É esses 3 pontos. A santidade, a justiça e a bondade de Deus. Eu tava lendo esse capítulo, eu vi esses tópicos mesmo. Mas Beijo. na próxima, domingo que vem, eu volto. Tchau, com Deus, gente. Tchau. Até mais. Então, não sejamos essas mulheres carentes que têm relacionamentos abusivos e acham que se fazer mais para o outro vai fazer com que ele a ame mais, transferir isso para o próprio Deus, achando que se a gente fizer mais e mais e mais para Deus, Deus vai nos amar mais e Deus vai ser mais generoso conosco. Não é assim que funciona, né? Não é dessa forma, né? Deus não é carente, portanto, ele nunca explora os outros para compensar alguma deficiência em si mesmo. Em vez disso, o impulso da sua natureza é de dar e não de receber. Tanto é que ele deu o seu próprio filho para que eu e você pudéssemos ser salvos, né? Tamanho da grandeza da bondade dele chegou ao ponto dele dar seu próprio filho. Ele tinha alguma obrigação de fazer isso? De forma nenhuma. Mas ele quis ser assim. Ele quis fazer isso, né? E ele deu o seu único filho para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, diante da pandemia, diante da situação difícil, fica muito mais fácil quando eu vejo e eu entendo biblicamente que eu sirvo um Deus santo, que está acima, num patamar acima do comum, quando eu sei que ele é justo
e o padrão da sua justiça é Ele próprio, e quando eu sei que Ele é bom, e é bom em todo o tempo, e foi e é bom a ponto de ter dado seu próprio filho para morrer por mim. E aí eu acho que nós conseguimos encarar os nossos dilemas humanos com alguma facilidade quando nós temos esse pensamento, quando nós vemos Deus nessas 3 características que nós colocamos aqui. Domingo que vem nós vamos falar sobre a sua soberania, a soberania de Deus. E aí nós vamos entender mais, para que a gente consiga passar por esse momento de uma forma mais bíblica e mais saudável. Amém? Beijos. Muito obrigado por estar comigo. Eu amo vocês. Obrigado. Tchau. Eu espero que eu tenha sido clara aqui. Se ficou alguma dúvida se eu deixei algo a desejar, me procura no privado